Olá pessoal, hoje eu vou conversar com Caio Clementino, ele que está aprovado no concurso AGU para o cargo de advogado da União. Caio, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa unidade do Estratégia Concursos para falar sobre essa grande conquista, você que veio para participar também de um jantar que vai acontecer aqui com outros aprovados. Parabéns! E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando desde onde você é, se não se importar a sua idade, desde quando você é formado em Direito. Olá pessoal, sou Caio Clementino, tenho 27 anos, sou natural de Várzea Alegre, no interior do Ceará. Ultimamente moro em Fortaleza. Estou aqui de mudança, provavelmente para o curso de formação da Advocacia Geral da União. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o pessoal do Estratégia. E desde já agradecer o convite dessa comemoração, nesse jantar que é tão importante, comemorar com quem nos auxiliou durante toda a nossa preparação, neste momento que é o ápice de uma luta de vários dias, de várias emoções. E a ficha da aprovação já caiu, com a sensação de saber que muito em breve, em algumas horas, vai estar assinando o termo de posse. Estava até falando com os amigos que a ficha é muito difícil de cair porque foram muitas dificuldades para chegar até essa aprovação. E, inclusive, hoje está começando a cair a ficha, amanhã é a tão sonhada posse. E nesse caso, eu estava até falando também para ti, para outras pessoas, que vai ser até difícil dormir hoje, porque é um misto de emoções, ansiedade, alegria e muita comemoração com os professores, com os amigos e também com a nossa família, que foi um ponto e um papel fundamental nesta aprovação. Nessa sua trajetória, quando e como que você conheceu a estratégia carreira jurídica? Eu conheço estratégia desde antes de estudar para as carreiras jurídicas, Quando terminei a faculdade, em 2019, que prestei concursos para os tribunais, conheci o estratégia concursos durante essa preparação. Em 2021, quando eu decidi estudar para as carreiras jurídicas, especialmente a carreira de procuradorias, já tive o acesso ao estratégia carreira jurídica, que teve essa participação nesta aprovação, na prova objetiva e especialmente na prova oral, em que a gente encontrou um apoio muito importante dos professores, da equipe, dos materiais neste momento da prova oral. A gente sabe que é uma caminhada, né, que exige muita dedicação. Poder ter um material que você confia faz toda a diferença. O que te fez ter essa confiança no material do Estratégia, pensando aí principalmente nas primeiras fases do certame? Um dos pontos importantes e fundamentais que eu tenho certeza que auxiliam muito os alunos do Estratégia Carreira Jurídica é o fato da equipe ser composta por profissionais qualificados e muitos deles que integram as carreiras de advocacia pública. Então, neste caso, especialmente para o Estratégia de Procuradorias, tem esse ponto fundamental, onde o profissional conhece a carreira, conhece os pontos principais, os temas importantes, que com certeza levarão os alunos à aprovação. Quais são as suas experiências de aprovação? Para advogado da União, não é a única, né? Não, nas carreiras de advocacia pública, foi aprovado em 5 certames, para o cargo de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, procurador municipal da PGM de Natal e da PGM de Recife. Que essa é a dificuldade que todo mundo quer ter, né? Ter que escolher qual carreira assumir. Falando um pouquinho da preparação para as primeiras fases, concurseiro é isso, horas líquidas, né? Você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais. Era mais ou menos quanto tempo por dia que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Geralmente eu não conseguia dimensionar quantas horas líquidas eu levava para todos os meus estudos, porque eu sempre trabalhei e estudei desde quando eu me formei. E ultimamente eu era analista legislativo, na Assembleia Legislativa do Ceará, e conciliava esse meu trabalho com os estudos para as provas da AGU. Então, neste aspecto, eu sempre busquei estudar em todos os momentos que eu tinha disponíveis para fora do trabalho, Então, antes de eu ir trabalhar, eu estudava, e quando eu chegava também eu estudava. Só tirava alguns momentos para fazer as refeições,
ir para a academia e quando meditava para dormir. Então, eu tentava dar essa prioridade e uma atenção de seriedade para os meus estudos, porque eu já tinha uma carga horária reduzida para estudar, haja vista o meu trabalho. Então, sempre eu busquei conciliar esse trabalho e os meus estudos, ambos com a mesma seriedade, porque eu sabia que eles eram importantes para mim, o meu crescimento profissional e para a concretização desse sonho que foi muito sofrido, lutado diariamente. Uhum. E a sua base? Eram os PDFs, as videoaulas? Que outras ferramentas você utilizou também na sua preparação? Para a formação de base, eu sempre utilizei PDFs, porque para mim facilitava o método de revisão e nos PDFs já estavam condensados a doutrina, a legislação, a jurisprudência e, muito importante, a resolução de questões selecionadas voltadas para as carreiras da advocacia pública. Então, os PDFs me ajudaram bastante na minha preparação. Não também deixei de lado as videoaulas que eu utilizava quando havia uma reta final, por exemplo, para revisar alguns pontos que também já tinham sido estudados há um pouco mais de tempo. E também utilizei bastante as revisões de véspera do Estratégia de Carreiras Jurídicas, que eu tinha certeza que ia me ajudar bastante naquele dia de véspera antes da prova e que me ganhariam algumas questões. Eu sempre falei para os professores, agradecendo porque em cada aulão de véspera do Estratégia de Carreiras Jurídicas, eu conseguia resolver uma, duas questões, três questões, com base no aulão naquele dia, que antecediam a prova, né, que o concurseiro está muito pilhado, com muita ansiedade, mas que retirava um pouco desta ansiedade, né, sabendo que você está fazendo a sua parte naquele dia. Uhum. E lembrando que esses aulões de véspera são gratuitos no YouTube, né? Então, qualquer pessoa, aluno ou não da estratégia, consegue ter acesso a esses aulões. E pensando na fase oral, né? Quando se chega nessa fase, a gente pensa que bagagem o aluno já tem. O que ele precisa é filtrar, refinar esse conhecimento da forma que ele vai ser cobrado no dia. Tem a parte do nervosismo, postura. Por que você optou por fazer um curso presencial? De que forma o curso oral contribuiu para no dia da prova ali te passar mais segurança? Eu fiz curso oral com Estratégia de Carreiras Jurídicas e foi um dos melhores investimentos que eu fiz durante a minha preparação para a prova oral. Todo concurseiro, quando chega nessa fase, por mais que tenha um conhecimento, tem um pouco de um receio, porque aquela fase tão importante, você já passou por outras fases, e foi aprovado em outras fases, e está naquele ponto, talvez o ápice da sua preparação, né? Mas na prova oral você está com nervosismo, às vezes com um pouco de insegurança, né? Por ser aquela última, talvez a última fase do seu certame. E o Estratégia Carreiras Jurídicas, com seu curso da prova oral, ajudou bastante nesse ponto, porque simulamos várias provas, né, várias arguições com os colegas que também estavam fazendo o curso, com os professores que nos deram feedbacks importantíssimos quanto de conteúdo, de postura, técnicas de respiração para conter os nervosismos, além também da importantíssima participação da psicóloga e da fonoaudióloga na nossa preparação, que também tiveram uma contribuição muito importante e que fez toda a diferença, inclusive para adquirir o curso do Estratégia, porque é um curso muito completo, envolve vários aspectos, além dos conteúdos, além dos ensinamentos, mas também esses aspectos mais formais que muitas das vezes a gente não tem durante a nossa preparação. A gente fica só preocupado com conteúdo, engolir conteúdo, doutrina, legislação, e pouco se preocupa com o aspecto formal que uma prova oral exige. E pensando na sua preparação como um todo, o que você considera que foram erros, se é que você consegue enxergar erros na sua preparação, e o que você considera também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? O meu principal erro, que eu sempre costumo elencar quando eu estou conversando com outras pessoas sobre concurso, foi que eu não dei prioridade no início dos meus estudos à formação de base para as carreiras de procuradorias. Eu fiz algumas provas antes dessa prioridade à formação da minha base
e fui reprovado em 2 delas por apenas 1 ponto. Isso porque eu não tinha confiança na minha preparação, justamente porque eu não formei aquela base para as procuradorias. Então, ao passo que foi o meu principal erro, quando eu reconheci que eu precisava formar a minha base e parei de pular de reta final em reta final, foi que eu fiz meu principal acerto, que foi eu parei de fazer provas e foquei na minha construção da base. Depois de construir a minha base e inserir todas as revisões que seriam necessárias dos assuntos para as carreiras de advocacia pública, obtive aprovação em todos os certames que eu fiz posteriormente, em todas as fases que eram exigidas em tais certames. Então, eu considero tanto o meu principal erro, que não foi ter construído a minha base, e depois o meu principal acerto foi reconhecer esse erro e, a partir dele, moldar a minha preparação. Caio, enquanto a gente está conversando aqui, tem um grupo grande de aprovados ali do outro lado, que a gente está numa parede de vidro aqui, então, para não tomar muito o seu tempo, fazer uma entrevista mais resumida, o que você quer deixar de dica, de mensagem, para quem vai iniciar os estudos aí, principalmente para as carreiras, né, de advocacia pública, e desejam a tão sonhada aprovação como você conquistou as suas? Que eu espero e indico para os alunos que estão se dedicando às carreiras jurídicas, especialmente às carreiras de procuradorias, é que não negligenciem a base nos estudos para a carreira que é o seu sonho. Porque por mais que demore um pouco nesse início, mas ela será fundamental e é ela que te guiará até a sua aprovação, com dedicação diária, resiliência e persistência nos seus estudos. Caio, mais uma vez, obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho a sua jornada, parabéns pela conquista e aproveite a noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, com estratégia e com os alunos que são muito importantes para o curso e que estão sempre em busca, né, desta aprovação, que com certeza logo, logo também realizarão os seus sonhos. E vão poder estar aqui do outro lado, dando entrevista também. Então, Caio, mais uma vez, obrigada. Para você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.